98. Opa, de volta com Central 98 nessa edição de quinta-feira, dia 25 de junho, um dia depois das festas juninas, muita gente nas lives aí das festas juninas, né? Fazendo a sua festinha junina, cada um no seu lugar, cada um na sua casa. Claré, você festou São João ou não festou São João? Conta pra gente. Ô Paulo, eu não festei São João, mas motivos para festejar a gente teve demais ontem, viu? As pessoas acompanham aí nas redes sociais, a gente está acompanhando. Ontem foi Trending Topics, né, no Twitter, o saneamento para 100 milhões. E só que a gente tem que parar para pensar o seguinte: ontem foi um dia histórico, né? E só daqui a muitos anos nós vamos perceber isso. Foi um dia tão histórico quanto o dia em que foi aprovado lá na década de 90 a desestatização da telefonia. É algo muito grande e que a gente só vai perceber ao longo dos anos. Então, o motivo para festejar, eu tive, faltou só a canjica. Agora, Clara, vamos começar a nossa conversa aqui falando sobre esse marco do Senado, o marco regulatório do saneamento, que foi votado ontem, já tinha passado pela Câmara, votou no Senado. Assustadoramente, muitas pessoas não conseguiram entender, alguns posicionamentos contrários que a gente não consegue entender por quê, mas enfim, cada um tem o direito de expressar a sua opinião. E agora esse marco vai à sanção presidencial, tudo indica que não terá problema nenhum na sanção presidencial. Mas, Claré, vamos falar um pouquinho sobre dados que são absolutamente importantes. O primeiro dado que me chama a atenção: quanto teria que ser investido em saneamento no Brasil para a gente conseguir ter uma mínima dignidade em saneamento, em política de saneamento no país? Ô Paulo, eu entendo que mínima dignidade é a universalização dos serviços, pelo menos de água tratada para 99% das pessoas, né? A gente não fala em 100% porque sempre tem um crescimento vegetativo. Então, 99% das pessoas com água tratada e 90% com esgoto tratado. Por que não é 100%? Porque o 100% é algo utópico, né? A gente tem crescimento todos os dias. Para chegar nisso, desses números, a gente teria que investir cerca de 700 bilhões, 500 a 700 bilhões de reais nos próximos 13 anos. E esse novo marco possibilita esse investimento. O marco anterior, não. O marco que foi aprovado ontem, que eu tenho certeza será sancionado nos próximos dias, ele possibilita a entrada desse capital privado, né, para que a gente leve qualidade de vida, dignidade para tanta gente, né? Gente que não tem esgoto tratado, 40 milhões de brasileiros sem água tratada. Então, são valores altíssimos, né? É praticamente uma reforma da Previdência, né, Paulo? É interessante a gente lembrar que, embora nós tenhamos aí 94% das cidades brasileiras na mão do poder público, ou seja, das empresas públicas de saneamento e tratamento de água, só 6% estão na mão da iniciativa privada. O que a gente vê é que, se essa realidade persistir, esses 94% não conseguirão gerar transformação. E é por isso que a gente está discutindo, está comemorando, já não se discute mais, está comemorando essa aprovação desse marco do saneamento. Essas 94% de cidades brasileiras que não têm ainda o saneamento, Claré, qual será o procedimento daqui para frente? Como é que se fará para migrar dessa realidade para a realidade agora quase sancionada pelo presidente da República? Entendi. Na verdade, não é que 94% não tem saneamento, né? Elas estão na mão da... Desculpa, eu me expressei mal. Expressei mal, 94% na mão do serviço público. Um dado interessante, aliás, dois para complementar a sua fala, Paulo. O primeiro é o seguinte: são só 6% das cidades trabalhadas pelo privado, mas essas 6% são responsáveis por 20% de todo o investimento no Brasil, né? Então, esse é um dado que já demonstra a eficiência e a necessidade de a gente trabalhar com o privado. E a outra questão, que é a base, né, do novo marco, é o seguinte: de hoje até 2033, a gente teria que ter um investimento anual de mais ou menos 25 bilhões de reais de saneamento por ano, 25 bilhões. E a gente tem 9, 10, então não tem condições. Os próximos passos, né? Primeiro, esclarecer para as pessoas o que é o novo marco, né? Resumidamente em três pontos. Primeiro, que ele traz a concorrência essa que hoje é possível, mas não é obrigatória, né? A cidade que é a titular do saneamento, ela não é obrigada a fazer licitação, ela pode fechar como estatal com dispensa, agora acabou, tem que ter concorrência. O segundo ponto é a regulação unificada. Hoje existem
mais de 40 agências e cada uma fazendo a sua normatização como quer. A Agência Nacional hoje vai dar as normas de referência, ela não vai fiscalizar, ela não vai definir tarifa, mas ela vai dar as normas de referência, o que já dá grande segurança para o investidor estrangeiro e até nacional. E a gente vai ter as metas, né? As metas de universalização. Quem não for cumprindo as metas, a empresa fica com a sua distribuição de dividendos suspensa, né? Coisa que não existe hoje. Hoje, se a empresa não cumpre as suas metas, quando tem um tipo de contrato chamado de concessão, nada acontece. Quando tem um outro tipo de contrato chamado de programa, você vai precisar entrar na justiça para tentar debater se é devido ou não a rescisão, enfim. Então, esses são os 3 pontos principais. Qual que é o próximo passo, né? Ultrapassado a sanção? Os estados vão formar os blocos regionais. Eles vão mostrar quais as cidades que vão fazer parte de cada bloco regional, porque é esse bloco que vai fazer as licitações, né? Para que tenha ganho em escala. Então, esse é o próximo passo que está nas mãos de cada um dos estados, e os estados têm 1 ano para fazer isso. Claro, um dos questionamentos, né, que foram feitos, né, um dos que foi feito, né, na verdade, é sobre o valor, né? Muita gente acredita que com a privatização o valor das tarifas aumentam. Isso pode acontecer? Eu acho muito improvável, para não falar impossível, João, pela seguinte razão. Vamos pegar uma estatal, né? Uma estatal, eu não vou falar uma estatal qualquer, porque existem estatais que recebem subsídios de prefeito, ele tira da saúde, da segurança para tampar buraco ali. Mas vamos falar uma estatal séria, né? Como, por exemplo, a própria Copasa ou a Sabesp, né? Uma estatal de economia mista. Elas hoje são reguladas, elas não definem tarifa e mais, elas não têm outra fonte de renda, a renda toda vem da tarifa, não existe aporte público. Então, se essa renda vem toda da tarifa, vai continuar vindo da tarifa. Elas têm lucro também, né? A Copasa tem lucro, a Sabesp tem lucro, como outras empresas privadas também terão. Então, é muito improvável um aumento de tarifa, e para falar em histórico, né, comparativo, que é bom a gente sempre comparar, existem inúmeros estudos aí disponíveis que mostram que, comparando locais iguais, né, obviamente tem um lugar que a tarifa vai ser maior, porque precisa de mais estrutura, comparando locais iguais na empresa privada e na pública, em geral, a tarifa da empresa é igual ou no máximo 3% mais alta. Então, eu acredito não terá esse valor mais alto, até porque hoje elas já são reguladas. E, Clara, eu vou trazer participação dos nossos ouvintes. Chegaram 2 questões aqui. O Tiago de Uberlândia falando o seguinte: como resolver o problema do saneamento sem resolver o problema de moradia? Eu acho uma questão legal que ele colocou. Não, a colocação dele é perfeita. O que acontece é o seguinte: hoje, quando você não tem regularização fundiária, você nem tem como chegar ao saneamento ali, né? Você não tem nem possibilidades legais nem estruturais. Então, a regularização fundiária é um problema, sim, que ele antecede o saneamento. A gente deve buscar a regularização fundiária, existem várias iniciativas nesse sentido, mas mesmo sem a regularização fundiária, nós já vamos melhorar consideravelmente, chegar muito próximo da universalização com o novo marco. Lembrando que esse marco é de saneamento. Existe um problema da regularização fundiária, mas ela não vai impedir que nós avancemos muito no que diz respeito à água e esgoto para quem já está regularizado. Talvez até por isso, né, Clara, a gente não chega no 100% que você falou aí um pouquinho antes. Perfeito. Trazer outra questão aqui, uma dúvida do Tiago Rezende, que é de São Joaquim de Bicas, ele perguntando se esse marco é uma espécie de liberação do serviço para parceria público-privada, as PPPs. Não, na verdade já é liberado. Como eu disse aqui, a base do novo marco é a seguinte: hoje o saneamento é municipal. O prefeito tem 3 caminhos: ou ele mesmo trata água e esgoto, né, faz ali um departamento de águas, enfim, puxa esse problema para ele, né, cria-se uma estrutura para isso, ou ele faz uma licitação, ou ele fecha com estatal, com dispensa. Agora, a estatal não pode fechar mais com dispensa, vai ser necessário entrar na concorrência. A estatal que quiser tem que ganhar concorrência. Por isso que não tem nada de privatizar água, privatização. É, na verdade, uma obrigação de concorrência. Se a estatal for eficiente, tiver a melhor qualidade com menor tarifa, certamente será vencedora. Então, não tem
essa questão que ele coloca não procede. Claro, uma outra questão que está aí dentro dessa votação de ontem do marco regulatório do saneamento e que é muito importante a gente discutir é até que enfim um projeto definitivo para a extinção dos lixões, né? Uma outra vergonha que o Brasil durante muito tempo carregou nas costas aí, cidades com lixões a céu aberto, e até 2021 as capitais e algumas outras cidades acima acho que de 800 mil habitantes, eu não tenho a lembrança exata aqui agora, serão obrigadas a extinguir os lixões, e até 2024 todas as cidades brasileiras terão essa obrigação. Mais uma boa notícia que vem no bojo desse marco discutido ontem, é o marco do saneamento lá no Senado. É excelente, Paulo, e enfim, o saneamento ele não só aborda água e esgoto, como o próprio lixo, né, resíduos sólidos, que a gente tem que ter uma solução para isso, mas drenagem também, né, que foi um problema sério no início do ano, em Minas Gerais, em Belo Horizonte, a questão da drenagem pluvial, das chuvas, né, isso também entra nesse marco, facilita o investimento. E eu queria aproveitar, Paulo, para mencionar que nós temos um ganho nesse momento que a gente está encarando uma grande recessão, né? Vocês têm acompanhado, eu tenho acompanhado a grande quantidade de negócios fechando. Aqui em Belo Horizonte eu tive notícia ontem de negócios antigos fechando, né? Restaurantes, enfim. Então nós vamos encarar uma grande recessão, e uma notícia boa do marco que traz. Nós vamos gerar 1 milhão de empregos, cerca de 1 milhão de empregos para atender essa demanda do saneamento, né? Então o marco chega numa boa hora, porque além de um problema, demanda de décadas, ainda vai nos ajudar nesse momento, né? E Paulo, se me permite, eu queria só fazer um comparativo com a questão da telefonia, que eu falei logo no início. Com certeza você se lembra, não sei se o João vai lembrar, o João é mais... Não, o João é mais novinho, não. O João não é do tempo que a gente comprava telefone para ganhar dinheiro. Eu cheguei a ter mais de uma linha telefônica e inexplicavelmente eu tinha 6, 7 linhas telefônicas porque eu alugava as linhas telefônicas. Eu ganhava dinheiro com elas. O pessoal dava de casamento, né? Dava de presente de casamento, exatamente. Mas só para ter um referencial, né, sobre esse processo de desestatização, como é que foi na telefonia? Na época da desestatização da telefonia, nós tínhamos 4 milhões de linhas de celular, 4 milhões para 160 milhões de brasileiros. Hoje nós temos mais de 230 para 220. Então, assim, veja como é positiva a concorrência. E é isso que está acontecendo com o saneamento. Exatamente o que aconteceu, grosso modo, com a telefonia. Claré, você falou da possibilidade de recessão, e eu vou colocar aqui mais uma conversa. Você é uma pessoa que acompanha muito todos esses movimentos da economia. O Fundo Monetário Internacional ontem revelou as suas projeções para a economia no mundo. As economias que mais sofrerão, de acordo com o Fundo Monetário Internacional, são as economias dos países ibéricos, com exceção de Portugal, que por suas ações durante o período de Covid conseguiu sair fora desse arco, principalmente Espanha e Itália pagarão um preço muito alto, com recessões projetadas para esse ano na casa dos 13%. A Alemanha, que conseguiu tomar medidas antecipadas, também tem uma recessão muito menor. O Brasil tem, segundo o Fundo Monetário Internacional, a possibilidade de uma economia recessiva esse ano em 9%, e os Estados Unidos na ordem de 7 ou 8% também. Para reforçar isso que o Claré falou, nós passaremos sim por um processo de recessão que é mundial, né? Que não tem como evitar-se no momento direto, e ações como a possibilidade da gente ter obras destinadas ao saneamento através do marco de saneamento são muito bem-vindas. Para finalizar a conversa, Claré, eu vi um número aqui, eu não sei se esse número é um número real, mas qual que é o número de mortes que são causadas no Brasil pela ausência de saneamento? Tem um documento aí a respeito disso, né? Infelizmente, além da ocupação de leitos, hoje a gente discute muito questão de leito, né, em época de Covid, calcula-se que nós tivemos cerca de 100 mil perdas de brasileiros nos últimos 10 anos, então a média de 10 mil pessoas por ano, né? É muita gente. A gente está acompanhando o Covid, começa a ter a referência, né? É uma questão muito triste essa, né, Paulo? Exatamente. Claré, mais uma vez é sempre um prazer falar com você, torcendo para acabar essa pandemia, para os papos serem reais e não virtuais. Um grande abraço, cuide-se bem e até a próxima oportunidade.
Ô Paulo, eu agradeço, mas eu queria também deixar um agradecimento aqui especial, que é são os parabéns, não só para os senadores que foram conscientes, para os deputados, para o presidente Bolsonaro que propôs, para o presidente Temer que propôs lá atrás também, Sim. onde começou, mas acima de tudo, para a população, né? Ontem foi um dia em que a técnica e a consciência venceu o populismo, né? Falou-se em privatizar a água, falou-se em aumento de tarifa, mas as pessoas foram conscientes do que a gente precisa no Brasil. Então, quero deixar aqui os parabéns a todos os brasileiros. Ainda tem jeito Brasil, viu, Paulo? Grande abraço, eu acho que tem também, vai depender da gente lutar, batalhar e transformar, mas acho que tem também. Grande abraço, Claré. Antônio Claré, presidente da SAI, conversou com a gente, falando sobre o marco regulatório do saneamento.